Olá, meu nome é Rina, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu finalmente vou falar sobre Corte de Espinhos e Rosas, que é um livro que, pra quem acompanha alguns vídeos do canal, sabe que, enfim, tem muita coisa acontecendo aqui em relação às minhas leituras e esse livro. Então esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo e já vou avisando, ele vai conter spoilers desse livro, porque eu preciso falar bastante. E é pra isso que eu criei esse canal, pra eu poder falar sobre livros. Esse livro eu já tinha lido em 2017, no final do ano, e eu não tinha gostado. Quando eu li, acabava que eu não lembrava de muitas coisas do livro. Eu lembrava do seguinte: Feyre e Tamlin, demorei a lembrar o nome dele, eu chamava ele só de Douradinho, porque ela descreve ele como dourado o livro inteiro. Aí eu lembrava que tinha a Feyre e Tamlin, releitura da Bela e da Fera, e que eu achava eles chatos. Eu achava os protagonistas chatos, por isso a história pra mim ficou chata. Eu lembrava que tinha o Rhys, que todo mundo é apaixonado por ele, que eu também achei ele problemático. E que o único personagem que eu achava interessante, que não me irritava, era o Lucien. Que tinha uma charada, um enigma, né? Eu não lembro se tinha sido resolvido, eu não lembrava, né, se tinha sido resolvido, mas que eu identifiquei e acertei que tinha uma hora de brigar com uma minhoca gigante, né? Enfim, eu lembrava que, né, tinha toda a questão da maldição e tal, mas eu não lembrava de muitos detalhes. E pra mim a história não tinha sido, tipo, um livro que me agradou. Eu tinha achado uma leitura, sei lá, cansativa e com personagens chatos e que por isso tornou a leitura chata pra mim. Mas o que acontece? É um livro que tem muitos fãs, muita gente ama não só a história, como também os personagens. E eu ficava me perguntando por quê, sabe? O que era a questão ali que eu não tinha pegado? Tipo assim, ninguém é obrigado a gostar de livro nenhum, sabe? Cada leitor com o seu gosto, o livro que agrada um não vai agradar o outro. Eu não tenho problemas com isso. Mas eu ficava curiosa em tentar entender, porque eu comprei os livros na promoção, porque eu vi muita gente falando deles, falando bem. E aí, quando eu li, eu fiquei tipo... Li o primeiro. Eu larguei no final. Achei que tinha terminado, pelo visto eu não terminei, mas depois eu vou falar sobre isso. Sempre que eu conhecia alguma fã de ACOTAR, né, que é a sigla em inglês e é o nome mais reduzido. Sempre que eu conhecia alguma fã de ACOTAR, eu falava assim, eu li o primeiro livro, achei o pessoal chato, não curti muito. Ela falava, lê, continua lendo, por favor, lê o segundo é muito bom, você precisa continuar, melhora muito no segundo, e eu via isso em todo lugar. No Twitter, no WhatsApp, toda vez que encontrava alguém. E até aqui nos comentários do YouTube do canal tem gente que falou que o segundo realmente melhora. Eu fiquei ouvindo tanto isso que eu falei, eu preciso ler esse segundo, eu preciso continuar essa série. Ainda mais que eu comprei o box, então eu tenho todos os livros e eu tenho até o quarto, que é o especial lá de estrelas e Frost and Starlight, neve e estrelas, né? Enfim, eu tenho até esse. Eu não tinha nem gostado do primeiro. Então, né, acabou que no desafio da minha TBR eu teria que ler o segundo, pra isso eu teria que reler esse, porque eu não lembrava de muita coisa. E eu pensei, vou dar uma outra chance, porque na época que eu li o livro, foi uma época não muito boa da minha vida, eu estava me recuperando de um momento sombrio. Então, eu não estava no meu melhor humor. Eu acho que eu estava muito mais fácil de ficar irritada com as coisas, muito menos tolerante. Porque quando você tá com seus problemas, sua cabeça cheia dos seus problemas, assim, acho que você não dá muitas chances pra coisas que não te interessam, né? E eu acho que foi isso que aconteceu com o livro. Então eu resolvi dar uma chance. E aí, o que aconteceu? Eu peguei pra ler o livro em março, li 40 páginas em um dia, parei e fiquei bloqueada. Tipo, eu só fui pegar pra continuar o livro em 1º de abril e eu terminei ontem, dia 10. Então, não foi uma leitura rápida, não foi uma leitura fácil. Eu consegui, na verdade, acompanhar, progredir na leitura por causa do Scribd, que eu entrei naquela promoção de 60 dias gratuitos. Então, como eu sei inglês, lá tem o audiobook, então eu tava acompanhando o audiolivro em inglês, então eu ia alternando, pegava a versão física, mas eu ouvi talvez metade dele em audiolivro. E isso foi que me ajudou bastante, porque eu tava fazendo cookies, e eu ouvia o livro enquanto eu fazia os cookies, então eu me ocupava e acompanhava a história, e isso me ajudou a progredir muito na leitura. Mas então vamos lá, o que aconteceu? Minhas opiniões mudaram, eu continuo achando chato, eu continuo não gostando do Rhys, não entendendo porque as pessoas não gostam dele, eu continuo achando o Tamlin e a Feyre chatos. É isso que eu vou abordar nesse livro, com minhas opiniões sobre a história e o que eu gosto e o que eu não gosto dela, porque minha reação dessa vez foi melhor do que a primeira vez, mas
mas ainda não é a perfeição pra mim e eu continuo sem entender por que que o Rhysand é tão maravilhoso assim e o pessoal gosta dele. Porque até agora o que eu entendi é, o cara é bonito, o cara é atraente, tá. Mas pra mim, se não tem uma boa personalidade, não adianta. E a personalidade dele não me conquistou nesse livro. Então vamos por partes, né? Então beleza, o início, tipo, eu tava lendo, bacana, né? Você vê essa menina, tipo, que ela é a provedora da família, tipo, mesmo jovem, ela teve que aprender a se virar sozinha. Pô, temos que dar os créditos, né? Enquanto estão lá as irmãs só vivendo às custas dela, o pai todo depressivo, a menina, tipo, mais nova, que tá sustentando a família inteira. Tipo, temos que dar os créditos onde os créditos são devidos. Fiquei, tipo, de saco cheio das irmãs, principalmente da Nesta. Falei, nossa, que menina insuportável, que menina chata. Tipo, vai ajudar a sua irmã a fazer alguma coisa em vez de só reclamar. Mas, né, isso é só a introdução. E assim, eu não estava achando a Feyre irritante. Eu não lembro se na primeira vez que eu li foi mais pra frente que eu achei ela irritante ou não. Mas já vou falar, antes de falar mais sobre a história, eu já vou falar sobre minha opinião sobre ela. Da primeira vez eu achei ela chata. Não tava gostando de acompanhar. Porque ela realmente, ela fica... Ela tem uma coragem, que às vezes é uma coragem burra. É tipo, eu vou atacar, eu vou ficar na defensiva, eu vou fugir, fazer isso. Altos planos, outras armadilhas, beleza. E menos diálogo, sabe? Eu ficava tipo... Nossa, que menina chata. Então, assim, eu não lembro se no início eu já não estava gostando da personalidade dela, se foi mais pra frente, mas é aquela protagonista, assim, que se ela tivesse uma... Tipo assim, não é que ela não é corajosa, ela é corajosa, mas é aquela coragem burra. Tipo, vou fazer coisas absurdas. Enfim, se ela não fosse assim, também não teria história. Então, beleza. Mas eu lendo esse livro, eu percebi que talvez eu não tinha gostado tanto dela antes, porque nós não somos nada parecidas. Então, pra mim, era difícil me identificar, né, com o que ela passou, me identificar com o modo dela de pensar. E eu ficava assim, pelo amor de Deus, sabe, que custa fazer as coisas diferente? E eu acho que isso me irritava bastante nela. Dessa vez, eu já, né, com novos olhos, novos olhares, eu virei, ok, não dá pra eu julgá-la com os meus padrões. Eu não precisei lutar pela minha sobrevivência. Eu tive direito a uma educação, aprendi a ler, escrever. Eu prefiro resolver as coisas no diálogo. Ela, ainda mais em questão de sentimentos. Já ela se protege muito porque tantas experiências negativas. Então, sabe, passei a entender melhor o lado dela e não achar ela irritante, sabe? Mais pra frente eu até fiquei assim, ok, tem certas coisas que ela como uma protagonista fez e que não me incomodam, que se ela tivesse feito de outra maneira teria me incomodado. Então, parei de achar a Feyre chata, assim, tipo, completamente diferente de mim. Eu tomaria decisões de maneira diferente, mas essa é a história dela, não é a minha história. Já o Tamlin, o que me irritava muito no Tamlin era o humor dele, que numa hora tava legal, numa outra tava nervoso, numa hora tava... Sabe, eu ficava tipo assim, nossa, esse cara é muito instável, inconstante. E eu tava achando um saco, porque eu tinha que acompanhar o relacionamento dele com a Feyre e os dois não me eram interessantes naquela época. Mas são personalidades que existem. E apesar dos humores dele, ele tem boas intenções, não só com a Feyre, mas também com o povo dele, né? Ele se preocupa. A gente descobre mais pra frente que por um bom tempo ele não estava mandando ninguém atrás, pro outro lado da muralha, atrás de alguma moça, porque ele não queria machucar mais ninguém da corte dele. Então, sabe, tipo, ok, ele tem os motivos dele, ele tem nobreza no coração, por enquanto. E assim, pelo menos não são aqueles protagonistas perfeitinhos, sabe? Que não tem defeitos, eles têm. E têm suas qualidades. O Lucien continua sendo meu personagem favorito, porque amo a maneira como ele se comunica. Amo a maneira como ele se posiciona. E eu acho que todas as cenas com ele são leves, divertidas. E também tem as cenas mais pesadas, mais profundas. Mas assim, até nos momentos em que ele não estava sendo muito legal com a Feyre, dá pra compreender melhor. Agora o Rhys, não dá, tipo... Eu percebi que durante o livro inteiro a autora tava tentando fazer a gente perceber que o cara é sedutor. Tipo, eu entendi na primeira vez que você disse. Mas ela ficava, tipo, o livro inteiro mencionando ele,
associando ele a coisas mais sexy, que ela não fazia isso com nenhum outro personagem. Então, assim, já deu pra entender que ela quer que a gente goste dele, que a gente quer que a gente, pelo menos, se sinta atraído por ele. Mas ele fez coisas que me deram tanta raiva que não dá. É aquela coisa, tipo assim, não importa pelo que ele passou, não importa a história dele, tipo assim, utilizar um passado trágico como justificativo pra atos idiotas, violentos, assim, não é uma boa coisa, porque não é porque fizeram uma coisa ruim com você que você tem que fazer isso com os outros, não justifica, tipo, pode ser sua razão, mas isso não torna você uma pessoa melhor ou as coisas que você fizeram menos piores, entendeu? E é essa a minha impressão dele, mas eu vou falar mais dele mais pra frente, quando ele chegar na história, então eu vou comentar as minhas opiniões. Então assim, né, beleza, no início a gente já vê a Feyre, vê que ela é astuta, ela é corajosa, muito bacana. Chega na corte primaveril, a maneira como ela reagiu a tudo também, dá pra compreender, tipo, beleza, te sequestraram, você tá ali, aquele povo, tipo, o que você vai fazer? Sorrir, bater palma, agradecer e falar, Milord, beijar os pés? Também não precisa. Então eu entendi toda a relação dela com o Tamlin, o desenvolvimento, foi até legal, porque foi um desenvolvimento, assim, ao longo de um tempo, né? Tivemos meses, a gente viu que as estações passaram do inverno, a gente foi pra primavera, a gente tava no verão, e a gente pôde ver tudo isso acontecer e ela se sentindo mais confortável, ela percebendo que, de certa maneira, aquilo foi uma libertação para ela, porque ela pôde aproveitar mais a vida em vez de ficar preocupada com a sobrevivência, né? Ela pôde ter refeições boas, ela não precisava caçar, porque ela não caçava porque ela gostava, era por necessidade. Isso aí tava, tipo, bacana. Dava pra pegar os paralelos com a Bella e com a Fera também, né? E aí também, tipo, uma coisa que eu tenho que admitir que é admirável, que a Feyre se preocupa muito com a família. Tipo assim, ela prometeu pra mãe que ia cuidar da família, mas ela não cuida deles só pela promessa. Ela se preocupa com eles também. Inclusive na questão que ela não queria que a Nesta casasse com um carinha lá de família abusiva, né? E tipo assim, às vezes parecia que a família dela não valorizava ela. E mesmo assim ela tava lá fazendo o melhor que podia pra dar o melhor pra eles. E a imagem dela, tipo assim, o sonho dela, né, era, tipo, viver uma vida depois de casar as suas irmãs e viver com o pai com dinheiro de sobra. Pra talvez comprar umas tintas, comer um pouco melhor. Ela poderia casar as irmãs com qualquer pessoa e falar assim, cumpri minha parte do acordo, minhas irmãs estão casadas. Mas mesmo quando ela sabe que tem talvez uma proposta de casamento pra irmã dela, ela é contra, mesmo sendo a irmã que mais maltrata ela, porque um cara, tipo assim, que tem chance de bater na esposa, sabe? Então você vê que tem um amor ali, uma dedicação, e isso é muito admirável. Porque mesmo não recebendo nada em troca, ela fazendo aquilo e às vezes recebendo cobranças e críticas, ela faz. Então assim, né, a gente vai descobrindo mais, a gente vai descobrindo um pouquinho sobre Prythian e a história de lá. E eu fiquei curiosa com essa parte, eu falei assim, ok, tem uma construção de mundo ali interessante. Esse livro já encerrou meio que um ciclo, né? Então eu acho que eles vão abordar mais sobre a história desse povo mais pra frente nos próximos 2 volumes, porque tem 2 volumes enormes de coisas pela frente. Então, teve uma hora em que teve aquele férico, eu não lembro se ele era da corte diurna ou se era da corte estival. Eu não lembro, mas era o férico que apareceu lá no terreno do Tamlin com as asas arrancadas e sangrando, prestes a morrer. Eu achei uma cena muito bonita, tipo assim, a Feyre foi lá ajudar e ela falou que ela ficou segurando a mão dele, né, até o final e até um pouco depois, porque ela não sabia quando que a alma saía do corpo. E ela disse que ela fez isso porque ela, tipo, não gostaria que ele morresse sozinho e que quando ela morresse ela não gostaria de estar sozinha também. Achei isso uma coisa muito bonita também. Ela tinha muita raiva dos féricos, mas isso vem também de um ponto de todas as histórias que ela cresceu ouvindo já após a guerra, ela só ouve coisas negativas sobre eles. É aquela coisa, né? Aquela história que vai passando de boca a boca. Como tudo vai passando de boca a boca, ela só sabe o que ela conhece, que contaram pra ela. Que é uma visão negativa, porque com base em todo o histórico que teve de escravidão, assim, ela vai pensar que eles são criaturas abomináveis mesmo. E generalizar tudo. E a gente... então ela tinha toda essa raiva, mas a gente vê que ela vai conhecendo, ela se abre pra conhecê-los melhor, ela vê que não é bem assim. Então, tem um desenvolvimento dela aí também bem interessante. De como ela pôde sair de um ponto de odiar a espécie pra se apaixonar por eles. E tudo começou nesse livro porque ela matou um férico, né? Ela não sabia que era, mas pelo que eles mostram pra gente, mesmo se fosse, ela ia matar do mesmo jeito.
E então eu acho que esse momento no qual ela ficou ao lado do Tamlin, ao lado desse férico que estava morrendo, mostrou um pouco dessa transição de pensamento e perspectiva que ela estava tendo em relação a eles. Tá, e aí, né, depois que a Feyre deixa desconfiança com o Tamlin de lado, ela começa a conviver mais com ele, dar mais abertura pra ele, etc. Eu passei a gostar bastante da dinâmica dos dois. Eu não achei mais chato, não achei mais irritante, como eu achei da outra vez. E tava até bonitinho vendo os dois se apaixonando, assim, e se divertindo. E aí nós chegamos na aparição, a primeira aparição do Rhys. Primeira não, né? Que a primeira aparição dele foi lá na festa da fogueira. Perto da página 250, que é quando o Rhys chega lá na casa do Tamlin, quando eles estavam tendo refeição, eles tentam esconder a Feyre dele. E eles estão conversando, estão discutindo. E a autora escreve, né, tudo da perspectiva da Feyre. Então, é a Feyre descrevendo tudo de uma maneira que faz o Rhys parecer bem sedutor, de maneira às vezes um pouco até romântica. E sendo que, tipo assim, no momento ele tá super ameaçador, né? Tá um momento de tensão, tipo, ele sendo claramente mostrado como ameaça pra eles no momento, pra segurança deles. E ela descrevendo ele dessa maneira toda sedutora, sabe? Eu achei esquisito. Porque aqui, por exemplo, Tamlin estava congelado, seus braços, as garras, pendendo inertes nas laterais do corpo. Eu jamais o vira daquela forma. Por favor, foi tudo o que Tamlin disse. Por favor o quê? Falou Rhysand, gentil e persuasivo como um amante. Eu fiquei assim, moça, você já tá nessa descrição, não tá um pouco cedo pra isso, não? E como eu lembrava das coisas que eu não gostei que ele fez da outra vez que eu li, eu já fiquei, isso me irritou. Por exemplo, nesse momento mesmo, né? Ele entra na mente da Feyre, invade ela, isso pra mim já é, tipo assim, horrível, né? Ele invade a mente dela e, tipo assim, não só vasculha os pensamentos dela, como ele também expõe os pensamentos mais íntimos dela em relação ao Tamlin, sabe? Tipo, ele vai e fala, ai, ela pensa em fazer isso com você, em como seria isso com você, tipo... Cara, isso é, tipo, meio que humilhante pra pessoa, né? E ele faz isso, assim, como se não fosse nada. Aí eu já fiquei, cara, chato. Não importa que ele é o cara mais lindo que a Feyre já viu. Não importa que ele soe como um amante. Não gostei. E por causa dessa aparição repentina do Rhysand, né, que o Tamlin mandou a Feyre de volta pra casa. E eu fiquei, ah, não. Eu já sabia que ia acontecer, mas eu fiquei assim, ah, não. Porque eu já tava, assim, nesse momento, preferindo o casal Tamlin e Feyre do que ela com o Rhysand, pelo amor de Deus, me livre disso. Mas eu acho que é o que vai acontecer, porque tudo que o povo fala na internet indica que é isso que vai acontecer. E aí chegou o negócio lá que a maldição dele não foi quebrada porque ela não disse que o amava. E é novamente aquela coisa, tipo, custa falar que ama a pessoa? Tantos livros têm problema porque as pessoas não falam o que sentem. Gente do céu, o que custa ter um diálogo? Fala, pelo amor de Deus, sabe? A menina tão corajosa que às vezes toma decisões burras por causa dessa coragem dela. Não falou o que sente. Tudo bem que ela falou que ela não queria tornar as coisas mais difíceis pra ele e que dessa vez ela percebeu que ela estaria ali atrapalhando. Tipo assim, durante todo o livro, ela desobedece e faz do jeito que ela quer. E é corajosa e tipo, impulsiva e tudo mais. E aí, de repente, bate o bom senso nela, ela fala, eu não vou lutar para ficar aqui porque eu sei que eu posso atrapalhar. Então eu vou aceitar e vou ir para casa. E aí esse bom senso dela passa até do limite. Ela fala assim, não vou dizer para ele que eu o amo para não tornar tudo mais difícil. E aí que ela ferra tudo. E aí ela voltou pra casa e eu tinha esquecido completamente que a Nesta, apesar de ter sido tão desagradável, ela não é tão ruim assim, sabe? Mas apesar de tudo, ela foi a única que tentou ir atrás da Feyre. Foi ela que teve a vontade de ferro, que conseguiu fazer com que ela fosse imune, né? O encantamento que fez com que todo mundo achasse que a Feyre tivesse ido atrás da tia doente. Então, foi legal. Eu fiquei pensando, tipo assim, a gente não pode culpar só a Feyre por ela ter ido embora e não ter se declarado pro Tamlin. Primeiro porque ela não sabia da maldição, né? E foi só naqueles últimos momentos juntos que ele disse que amava ela. E aí ela não disse que amava de volta porque ela não queria tornar as coisas difíceis pra ele. Se ele tivesse dito que amava antes, talvez ela teria respondido antes e quebrado a maldição. Por que ele não deu a chance de ela falar que o ama, porque ele teria os seus poderes de volta pra poder protegê-la? Eu entendi que, tipo, vou mandar ela embora porque, assim, ela está protegida da Maranta.
Mas você ia ter seus poderes de volta, caramba. Mas enfim. Mas é um livro. E é parte do enredo. Ok, Rina, se acalme. E aí, no momento em que a Feyre decide ir atrás do Tamlin embaixo da montanha lá, finalmente a coragem estúpida dela, né, essa coragem irresponsável, vai ser útil pra alguma coisa. Aí, até onde eu me lembrava, tudo que ia acontecer embaixo da montanha lá, ia ser até rápido essas tarefas. Eu achei que ia ser cada uma em uma semana. Mas não, é cada tarefa em um mês. E aí, quando eu estava relendo, que eu percebi por que eu achei que tudo aconteceu num período de tempo curto. E é porque a Feyre passou a maior parte do tempo dela drogada ou de ressaca. E eu já vou falar por que eu não gosto do Rhys, porque está relacionado com isso também. Enfim, aí a gente descobre, né, que a Feyre tinha dado um nome falso pro Rhysand, que ela falou o nome que era Claire Bador, alguma coisa assim. Eu comecei a ficar tipo, qual que é a do Rhys? Porque ele falou pra Amaranta que aquela menina que tinha sido capturada, a Claire, era a menina que ele tinha visto com o Tamlin. E claramente não era, e ele se lembrava da Feyre. Eu fiquei tipo assim, esse cara se mostrou desagradável desde o início. E agora ele tá com essas ações ambíguas, qual que é a dele? A Feyre claramente não teria sobrevivido nem a primeira tarefa se não fosse graças ao Lucien, que gritou pra ajudar ela, e ele foi, tipo, até punido por causa disso. Antes disso, ele tinha também se arriscado, entrado na cela dela pra curar ela, que tinham batido nela. Então, assim, não tenho nada a reclamar dele, tipo assim, ele ajudou ela na primeira tarefa, por causa disso ele foi punido, não conseguiu ir até ela pra ajudar a curar os machucados dela depois dessa primeira tarefa. Aí beleza, depois da primeira tarefa ela tava lá, tipo, toda machucada, né, tipo... E aí chega lá na sala dela o Rhysand com uma proposta do tipo, eu te curo por um preço. O preço pra te ajudar é ter você. Eu fiquei tipo, não é legal, sabe? Tipo, as pessoas não são propriedade pra você ser dona delas. Eu já fiquei assim, não tô gostando da vibe desse cara. Tipo, de que adianta ele ajudar se é com essas condições assim que tratam ela como uma propriedade, uma posse de alguém? Tipo, né, super cavalheiro. E ela foi e enfrentou ele, tipo assim, não. Ela até perguntou assim, né, tipo assim, eu quero que você seja minha 2 semanas no mês. Ela, o que você quer fazer comigo? Ele, vai perder a graça se eu te contar. Tipo assim, você ainda espera que ela aceite? Ela percebeu que, tipo, que parte disso era pra provocar o Tamlin e tal. Eu, tipo, até eu tava, gente, qual que é o problema dele com o Tamlin? O que aconteceu entre os dois? Eu já percebi, porque pelo sistema mágico, que às vezes magia tem preço e tudo mais. Mas eu já percebi que ajudar um humano com magia não exige que você peça algo em troca desse humano. Porque o Lucien, por exemplo, ele ajudou ela, né, na vez que ele curou o nariz dela, e ele não precisou pedir nada em troca pra ela. Então não é como se tivesse que ter um pagamento pra ter ajuda. E mesmo se tivesse, tipo, se a magia exigisse, né, que tipo assim, que tivesse uma troca, ele poderia pedir qualquer coisa. Ele podia falar assim, beleza, me dá um aperto de mão, me dá um abraço, qualquer coisa. Então ele ter escolhido que ela ficasse com ele por 2 semanas em cada mês foi uma opção dele. Que aí eu já virei assim, não precisava. Porque depois a gente descobre que ele fez tudo isso pra poder ficar deixando o Tamlin com mais raiva, pra ira do Tamlin crescer, pro Tamlin ficar com muito mais raiva, percebendo que, tipo, que a Amaranta tinha culpa até nessa questão da Feyre ter feito esse trato com o Rhys. E tudo isso deixava o Tamlin com tanta raiva que quando ele recuperasse os poderes, ele acabaria com a Amaranta. Mas, cara, não precisava ter sido desse jeito, sabe? Tipo assim, ele poderia até ter feito esse trato com ela, mas depois da Amaranta, tipo, de derrotar a Amaranta, ele poderia ter liberado ela do trato. E no final do livro ele não liberou. Aí a gente até viu que, tipo assim, ele teve participação nas coisas que aconteceram com ela. Se ele não tivesse aparecido na mansão do Tamlin, se ele tivesse, às vezes, falado com o Tamlin, não, beleza, eu vi que ela tá aqui, mas eu não vou contar pra Amaranta que você tá com essa humana. O Tamlin poderia ter aproveitado aqueles 3 dias a mais pra conseguir a declaração da Feyre, sabe? E a gente sabe que, tipo, que a Amaranta ficou sabendo de alguma maneira que o Tamlin estava com uma garota. No caso, a Claire, que é o nome que a Feyre deu pro Rhys. Então o Rhys contou alguma coisa pra ela. Tipo, ele não tá isento de culpa nisso. Beleza que ele tava meio que... ele era submisso a ela, mas assim... Mas eu acho que tinham outras maneiras de fazer isso. E aí, mas não é, né? Aí beleza, ela tava rejeitando isso. Aí ele meio que torturou ela, sabe? Tipo, ele pegou o negócio do braço dela machucado, fez ela sentir dor naquele braço, tipo,
você não quer aceitar a minha proposta? Olha a dor que você tá sentindo. Tipo, cara, qual que é o seu problema? Aí, beleza. Ela acabou fechando, né, fazendo esse trato com ele, porque ela não tinha muita opção melhor. O trato era, após as tarefas serem realizadas, ela passaria uma semana de cada mês com ele. Só que as tarefas nem tinham começado direito. Ele já começou a exigir coisas dela que ela acompanhasse ele nesses eventos noturnos. Mas não é só a companhia dela que ele quer, né? Ele botava ela em roupas praticamente transparentes e completamente reveladoras, pintava o corpo da menina todo, né, pra exibir o corpo da menina todo, mas ninguém poderia tocar nela além dele, porque senão ia borrar as tintas e a mão da pessoa ficar suja, ia ficar sabendo quem encostou nela, em que lugar e tal. E que ele poderia tocar nela, só ele poderia tocar, e ele saberia muito bem onde as mãos dele estiveram. Eu fiquei tipo, cara, não dá, tipo, minha raiva por ele só foi crescendo. Aí tem aqui uma parte, na página 359, que ele fala: lembrarei exatamente de onde minhas mãos estiveram. Não gosto que meus pertences sejam corrompidos. Que eu não entendo por que eu deveria gostar dele a partir do segundo livro. Eu não posso falar pelos próximos livros porque eu não li. Mas eu não acho que, tipo, que eu vou esquecer essas coisas que ele fez e que isso vai ser menos problemático, sabe? E aí, beleza, o Rhys vai exibir a Feyre nesse evento noturno, né? Com aquela roupa reveladora. E chegando lá, falou com ela assim: beba esse vinho. Ela falou assim: não vou beber, porque a Alice tinha dito pra ela não beber, porque, tipo, pros humanos o negócio é basicamente droga, deixa a pessoa super intoxicada e fora de si. E ela não queria, ela recusou, ele insistiu, ela recusou, ele insistiu, ele forçou ela a beber o negócio, basicamente drogando ela, que ela não lembra, tipo, a noite foi um borrão pra ela, no dia seguinte ela ficou passando mal, e ela só descobriu o que aconteceu porque o Lucien foi atrás dela, tipo, foi mal, demorei a poder te visitar de novo, porque eu estava ferido, porque eu fui punido por te ajudar. Mas enfim, ele chega lá e aí ele conta pra ela o que aconteceu. Basicamente, enquanto ela tava drogadona lá, o Rhys fez com que ela dançasse com ele. E quando ela não estava dançando com ele, ele fazia com que ela se sentasse em seu colo, tipo... Não gostei, não achei legal. Aí vem com a desculpinha: não, é porque eu queria que o Tamlin ficasse com raiva de ver você passando por essa situação, porque a fúria dele ia crescer. Ele ia ficar com raiva de mim, mas ele ia ficar com mais raiva ainda da Amaranta, porque você só fez o trato comigo por causa da Amaranta, entendeu? Então eu estava contando que a raiva dele ia ser maior da Amaranta, então que ele atacasse ela primeiro, e aí por isso que minhas mãos não... Tipo assim, tanto é que ele nunca tinha pegado, tipo, em nenhuma parte íntima dela, né? Ficou só braços e cintura, eu acho. Aí, assim, por isso que eu só estava pegando em você nesses lugares, e aí acaba que a tinta borrada nesses lugares é pra mostrar pro Tamlin: olha, eu não tô encostando nela, tá vendo? Sou seu aliado, não estou contra você, não fica com raiva de mim, isso foi parte de um plano maior. Mas assim, eu acho que dava pra ter elaborado esse plano de uma outra maneira, sabe? Que não fosse gerar tanta humilhação pra menina, tipo, não só humilhação, sabe? Mas que não a usasse como objeto. Porque assim, ele não fez isso uma noite, não fez isso duas, não fez isso três. Ele fez isso a maior parte das noites que ela tava lá sob a montanha. Então acabou que o tempo passou muito rápido. Por isso que na minha lembrança não era em 3 meses. A rotina se repetia. Ah, ele fez ela beber pra que o tempo passasse mais rápido pra ela, pra que ela não se lembrasse das coisas. Mas precisava drogar a pessoa, sabe? Contra a vontade dela, não teve nenhuma conversa de: olha, eu tenho um plano, por favor, preciso que você faça isso. Não, foi tipo forçando. Se fosse a intenção dele, tipo, continua não sendo algo legal drogar uma pessoa. Aí depois começa a mostrar, né, que o Rhys tem ações ambíguas, assim, que ela começou a questionar, tipo, a lealdade dele. Ele realmente é leal à Amaranta? Ele é o vilão? Ele não é? Qual que é a lealdade dele? Ele começou até, tipo, mostrar um pouco de vulnerabilidade pra ela, falando que ele se incomoda. E aí, tipo assim, né, vai chegando... Aí chega a segunda tarefa, que por ela não saber ler, tipo... É uma pena que ela não aproveitou os meses que ela tava na corte primaveril pra melhorar a leitura dela. Mas, enfim. Por causa disso, aí, com a tatuagem na mão, o Rhysand ajudou ela a escolher certo e passar a segunda tarefa. Mas não importa que ele ajudou ela, sabe? As coisas que ele fez que são problemáticas pra mim continuam problemáticas, continuam não sendo coisas legais, continuam não sendo coisas, tipo, bacanas. Tipo, eu entendo que foi escolher da autora parte da história. Meu problema não é esse, sabe? A história, ok, o enredo tá ok. Pra mim, o problema é romantizar esse cara. Tipo, ele é todo sedutor. Ele é maravilhoso. Tipo, ele tá me tirando do sério.
Pode ser o rostinho mais lindo do mundo, o cara mais perfeito do mundo. Com essas atitudes, não me agrada. Então a gente finalmente chega na última tarefa. Então é bem cruel isso. E a gente vê que isso deixa mesmo um dano psicológico na Feyre após o que ela teve que fazer. E o terceiro que ela teria que apunhalar no coração é o Tamlin. E a Amarantha realmente se vê com o quão cruel e implacável ela é. A sorte foi que a Feyre finalmente raciocinou com muito cuidado, prestou atenção no que as pessoas falaram e foi juntando os pontos. Eu achei essa parte bem legal. Gostei de toda a questão do coração de pedra. Acho que foi um toque interessante que complementou bem toda a maldição, toda a história, tudo que tem em torno disso. E ela conectando os pontos de que o pessoal da Corte Primaveril não podia contar pra ela da maldição, mas eles tentaram da melhor maneira, então deixaram ela entreouvir conversas e tudo mais. Eu achei um toque bacana, eu gostei dessa parte. Só que eu não me lembrava disso. Eu acho que eu parei na parte em que entraram as 3 pessoas e falou que ela teria que apunhalá-los, e eu não li o resto. Eu achei que eu tinha lido tudo, que a minha lembrança era que eu parei, faltava poucas páginas, e eu terminei, tipo, meses depois. Só que, pelo visto, eu pensei em terminar e não terminei, porque o restante desse livro, a partir daí, me surpreendeu, que eram coisas que eu realmente não lembrava, tipo, não lembrava do finalzinho, não lembrava que eles derrotavam a Amarantha, inclusive. Então ela acreditou muito que ele realmente tinha um coração de pedra, apunhalou ele, real, funcionou. Mas a Amarantha, muito traiçoeira, então começou, tipo, a destruir ela. E claro que apanhando, a Feyre conseguiu finalmente decifrar o enigma. E é o que eu tinha pensado que era, que a resposta é amor, né? Combina muito com toda a história. E aí eu pensei, caramba, essa menina vai morrer. Então ela decifrou a maldição. Na hora, voltou os poderes do Tamlin. O Tamlin já foi, tipo, cara, recebeu todo o poder de volta, ficou loucão e atacou a mulher. Nesse momento da história, eu tava rindo alto, assim, eu tava gargalhando de satisfação, porque dá pra ficar com raiva dela e você vê que, tipo, foi bom, sabe? Tipo, finalmente, depois de tanta coisa ruim acontecendo, conseguiram se livrar dessa mulher. E foi legal também ver que os féricos que estavam na plateia assistindo, eles já estavam, tipo assim, torcendo pra Feyre e pro Tamlin, sabe? Ninguém mais aguentava a tirania da Amarantha. Então, né, foi encerrado ali. E a Feyre tava aparentemente morta, apesar de estar observando tudo pelos olhos do Rhys. E aí teve uma cena que eu achei até bem bonita, tipo, cada um dos grãos senhores foi e colocou uma semente de luz nela. Eu falei assim, que legal, eles vão ressuscitar ela, né, algo do tipo. E sim, isso aconteceu, mas ao mesmo tempo transformaram ela numa grão férica. Aí eu fiquei um pouco decepcionada, porque uma das coisas legais era no livro inteiro mostrar a rivalidade entre féricos e humanos, e a Feyre, mesmo sendo uma humana, ela passou por toda a transformação, toda a evolução dela de personagem, de no momento não gostar deles, depois passar a gostar deles. E também a gente pôde ver também a evolução dos féricos, passando a ver os humanos também como, tipo, seres dignos, sabe? Eles viam os humanos como inferiores, burros, sem habilidades, sem graça, sem perspicácia e tudo. E a Feyre tava provando que, tipo assim, mesmo uma humana sem escolaridade é capaz de ajudá-lo, sabe? Tipo assim, ela que liberou eles, ela que libertou todos eles da Amarantha, tipo... Claro que ela teve as suas ajudas, mas se não fosse por ela, talvez eles ainda estariam, sabe? No mesmo status de antes e talvez ficariam por quanto mais tempo. Então tava tão legal isso de não subestime os humanos, sabe? Então por isso que eu fiquei um pouco decepcionada, mas beleza, aceitei a escolha da autora. Eu tenho que aceitar também, tipo, quem sou eu pra não aceitar? Então, tipo, encerrou ali, eu fiquei, caramba. Eu achei que, tipo assim, né, ia ter a Amarantha como vilã por mais tempo, então, pelo visto agora, a ameaça vai ser o rei de Hybern. Mas tem um plano aí, então acho que eles vão tentar impedir. E eu acho que pela Feyre ter ajudado a libertar os féricos, ela vai conseguir que pelo menos boa parte das cortes se unam a ela pra tentar impedir, né? Então acho que vai ser esse o plot mais pra frente. E a gente vê, tipo, também as consequências que isso vai deixar na Feyre. A gente vai ver mais o relacionamento da Feyre com o Tamlin, mas vai ter, né,
aquela semaninha com Recent em todos os meses. No início eu dispensei essa informação, mas eu fiquei pensando depois, eu acho que como autora, né, quer colocar os dois juntos, vai ter alguma coisa relacionada com ele aí, porque no final, quando ele tava se despedindo dela, de repente, tipo, ele meio que ficou em choque e sumiu, tipo, alguma coisa ele viu, percebeu, alguma coisa rolou ali, então acho que vai ter mais sobre ele que a gente vai ver e vai descobrir. No final, na luta contra a Amaranta, o Recent, tipo, tentou ajudar a Feyre. Ele tentou salvar a Feyre. Não tô falando que ele é o vilão, que ele é abominável, nem nada. Mas muitas coisas das quais ele fez foi por interesse próprio. Só aí no final que ele mostrou também um pouco de preocupação com a Feyre, mas de qualquer maneira tinha um pouco de interesse próprio nele ali, porque se a Amaranta saísse ganhando, ele ia continuar, né, escravizado por ela. E tipo assim, ele ajudou ela bastante. Eu não nego. Só que assim, eu temo a romantização de comportamentos que não sejam tão românticos assim, que sejam não tão legais, mas no momento eu não tenho mais coisas pra poder tirar uma base disso, então eu vou ler os próximos livros e aí eu vou tirar minha conclusão. E então, no momento, se eu tiver que torcer pra Feyre ficar com alguém, é com o Tamlin, apesar de eu saber do que eu já disse, né? Então, eu vou guardar os próximos livros, vou ver se vai ter coisa problemática que é romantizada ou não. Talvez não seja problemático para as outras pessoas, mas me incomoda como leitora. Eu ficava, tipo, com raiva dele, eu não posso negar que eu achei ele ridículo. Tinha hora que eu ficava assim, que cara... Ai, eu não aguento esse cara, sabe? Então eu sei que esse vídeo ficou muito grande. Na edição eu vou tentar cortar o máximo que eu puder, mas eu realmente tenho muita coisa pra falar, porque eu tenho muitas impressões e muitos sentimentos em relação a esse livro. Me desculpe se você assistiu até aqui, muito obrigada. Desculpa pela falação. E se você leu esse livro, comenta aqui embaixo, sem dar spoilers, né? Não só por mim, mas por outras pessoas. Você gosta do Recent? O que você acha dele? Você prefere a Feyre com quem? Com o Tamlin ou com o Recent? E, sabe, tipo, qual que é o appeal dele, sabe? O que torna ele atraente para as pessoas? O que torna o Recent o personagem que a maioria das leitoras se apaixonou, porque por enquanto eu estou com raiva dele. Tipo, tô muito incomodada. E então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ative as notificações e vejo vocês numa próxima. Tchau!